A União Europeia e outros países europeus próximos formam juntos a segunda maior economia mundial, atrás apenas dos Estados Unidos. A Alemanha, terceira maior economia global, ultrapassou o estagnado Japão. O continente europeu é predominantemente formado por economias avançadas de alta renda, com excelentes padrões de vida. Mas muitos economistas estão muito preocupados com o futuro da Europa. Então, o que está acontecendo lá? A Europa ficou muito atrás dos Estados Unidos em produção econômica bruta, com o continente se aproximando de quase 2 décadas de estagnação relativa. Embora os Estados Unidos sejam a comparação mais lógica, como uma superpotência econômica de alta renda, quase todos os países tiveram um desempenho ruim em relação aos americanos nos últimos anos, incluindo economias de baixa renda, que deveriam ter maior capacidade de crescimento rápido, notavelmente, é claro, a China. Pode-se dizer que a Europa não ficou tão para trás quanto os Estados Unidos avançaram. Mas, mesmo que isso seja verdade, ainda levanta a questão de por quê? A Europa tem pessoas com expectativas salariais competitivas, níveis de educação tão bons ou melhores que os Estados Unidos, sendo um ambiente de negócio seguro e estável, com capacidade de ser um grande centro global. Historicamente, tem sido assim. A má notícia é que a desaceleração econômica na Europa é, em grande parte, resultado de problemas auto-infligidos. A boa notícia é que muitos dos problemas econômicos da Europa foram causados por ela mesma, e isso significa que podem ser resolvidos. Atualmente, inúmeros economistas, políticos e internautas afirmam ter a solução para reverter a situação europeia. Mas, na verdade, não há uma única resposta, porque não há um único problema. Entretanto, há algumas áreas amplas que merecem ser analisadas individualmente. Inovação, imigração, indústria, integração, interpretação e energia. Eu realmente queria fazer com que essa coisa do "e" desse certo. Mas enfim, como essas áreas essenciais diferem dos Estados Unidos, é possível solucionar esses problemas? O que ocorre caso não sejam resolvidos? Na verdade, existem apenas 4 maneiras de aumentar o produto interno bruto de uma população. Eles podem receber treinamento superior para funções técnicas de valor agregado, ter acesso a melhores recursos, trabalhar mais horas, ou a população pode aumentar. Começando por esse ponto, nenhum país da União Europeia tem nascimentos suficientes nem para manter, quanto mais aumentar, sua população. Mas tem estado em crescimento, o que, claro, tem sido principalmente alimentado pela imigração. A imigração pode ser uma ótima forma de impulsionar a economia facilmente. Preenche lacunas de habilidades na força de trabalho e oferece estímulo fiscal direto. Quando as pessoas se mudam para um novo país para trabalhar ou estudar, elas trazem dinheiro de sua casa e o utilizam para fazer compras na economia local. Vários países exigem que imigrantes e estudantes comprovem ter recursos financeiros suficientes para se manter enquanto se estabelecem antes de conceder o visto. Atualmente, em vários casos, essas provas de fundos são relativamente fáceis de falsificar, mas as pessoas ainda precisam trazer algum dinheiro. Esses canais de imigração moldaram as economias do Canadá, da Austrália, de onde vim, e também de partes dos Estados Unidos, onde foram claramente exagerados. Em Sydney, surgiu uma indústria caseira de escolas terciárias que não realizam aulas, mas se assemelham a universidades o suficiente para que as pessoas consigam um visto de estudante, permitindo-lhes viver e trabalhar no país com a esperança de, eventualmente, obter residência permanente. Para os supostos estudantes, é a melhor chance de se mudar de um país pobre para um rico. Mesmo que eles assumam trabalhos na economia freelancer ou empregos de salário mínimo, os ganhos nesses países superam até cargos técnicos em nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento. Com o tempo, isso pode levar a perdas financeiras, pois as pessoas enviam dinheiro para sustentar suas famílias por meio de remessas. A imigração é difícil de desistir para países de alta renda porque proporciona um impulso inicial, mesmo para instituições educacionais que vendem o sonho de residência permanente. Além disso, essa imigração preenche empregos que os residentes existentes não querem fazer pelos salários oferecidos. Por outro lado, há muita imigração para esses países de pessoas extremamente ricas, seguindo o caminho do visto de estudante. Elas não estão realmente interessadas nas oportunidades de emprego, mas são mais atraídas pelas oportunidades de investir em um mercado com fortes direitos de propriedade.
Isso pode ter impactos negativos ao direcionar o capital para mercados de ativos finitos e não produtivos, como a habitação. De qualquer forma, os resultados são surpreendentemente semelhantes. Injeções de capital ou trabalho em uma economia, ceteris paribus, impulsionam-na, mas a longo prazo podem haver ressacas que reduzem a renda ou aumentam o custo de vida, além do impulso inicial. Na Europa, a dinâmica migratória é um pouco diferente. A educação representa uma pequena parte da imigração total, e mesmo somada aos vistos de trabalho, corresponde a apenas 1/4 das pessoas que entram na União. O restante está entrando através de permissões familiares, pedidos de asilo e outro grupo que a Comissão Europeia apenas rotula como outros, incluindo vistos humanitários e especiais. A União Europeia é composta por Estados-membros que podem conceder residência por razões que considerem adequadas. A principal conclusão é que, comparada a outras economias avançadas, a União Europeia tem muita migração baseada na resolução de questões sociais, como reunião familiar e asilo, que são causas incríveis, porém não tão estimulantes economicamente. É ingênuo ignorar que a política de migração não é feita inteiramente com base em motivos econômicos. Mesmo que fosse uma solução perfeita para revitalizar a economia envelhecida e estagnada, haverá resistência a algo que pode mudar profundamente as dinâmicas sociais. É difícil ter debates produtivos sobre imigração quando argumentos para controlá-la são rotulados como racistas. Semelhantemente e tragicamente, em tempos econômicos difíceis, a imigração é colocada em foco, pois é uma das políticas mais evidentes e fáceis de serem modificadas, o que é trágico. O que é frequentemente ignorado nas acaloradas discussões sobre imigração não são as pessoas que estão chegando, mas sim as que estão partindo. A Europa perde muitos trabalhadores altamente qualificados, que buscam empregos mais lucrativos nos setores de tecnologia e finanças nos Estados Unidos e agora também em Londres, após sua saída da União Europeia. A Europa está perdendo mais de 2,5 milhões de pessoas, principalmente as mais produtivas, que estão emigrando em busca de oportunidades de emprego, ao contrário de outros fluxos populacionais motivados por diversas razões. Na área do euro, a participação da força de trabalho é agora realmente maior do que nos trabalhadores compulsivos dos Estados Unidos. A força de trabalho dos Estados Unidos está em declínio há décadas e na Europa está em ascensão. Para os principais indicadores econômicos, isso parece bom, mas vem com ressalvas. A participação na força de trabalho inclui desempregados que buscam ativamente emprego. O desemprego na maioria dos países da União Europeia ainda é maior que nos Estados Unidos, mas está no nível mais baixo desde a formação da União Europeia. A segunda coisa é que os trabalhadores na Europa, em média, passam muito menos tempo no trabalho do que nos Estados Unidos, com algumas exceções. Mas os grandes centros como França, Espanha, Itália e especialmente Alemanha realmente gostam de seu tempo livre. Por fim, maior participação na força de trabalho não é necessariamente positivo. Na Europa, a tendência ascendente foi causada principalmente por pessoas mais velhas precisando permanecer no trabalho por mais tempo apenas para sobreviver, em vez de um impulso mais amplo para mobilizar a população para taxas mais altas de produção. Aumentar a população na Europa se tornou mais difícil, impopular e ineficaz. Trabalhar mais não está funcionando e, apesar da população europeia estar mais educada, muitos trabalhadores técnicos estão migrando para melhores oportunidades nos Estados Unidos. Então, por eliminação, o foco mais lógico é dar à população acesso a melhores recursos e ferramentas, a parte de energia e inovação da equação. O uso de energia está fortemente correlacionado com a riqueza econômica, pois países ricos consomem mais energia para sustentar seus luxos, como casas e carros grandes, além de indústrias energeticamente intensivas que geram muita renda. E especialmente a União Europeia não tem grandes reservas de energia. O Mar do Norte possui os maiores depósitos de combustíveis fósseis na Europa, com produção controlada pela Noruega, que nunca pertenceu à União Europeia, e pelo Reino Unido, que deixou o bloco. Até pouco tempo atrás, a Holanda era uma grande produtora de gás natural, mas, por uma variedade de razões, reduziu drasticamente a produção e provavelmente cessará completamente na próxima década. Por muito tempo isso não importou, já que o continente tinha gás natural barato da Rússia para suprir suas indústrias energeticamente intensivas, como a indústria pesada.
Mas, obviamente, houve algumas complicações com isso recentemente. Para agravar, a Alemanha, centro de fabricação da Europa, decidiu desativar várias usinas nucleares, eliminando uma importante fonte de energia de base no momento de maior necessidade da região. A Europa está investindo em energias renováveis, o que deve compensar a longo prazo, mas, no momento, é uma despesa que não lida com as preocupações imediatas de que estão sendo superados em indústrias intensivas em energia. Pela primeira vez em sua história, a Volkswagen fechou fábricas na Alemanha este ano, já que a marca tem enfrentado dificuldades para competir com rivais na Ásia e nos Estados Unidos. Mudanças de última hora durante a montagem deste vídeo sugerem que essas fábricas podem estar seguras por hora. Grandes marcas europeias de manufatura também têm construído fábricas nos Estados Unidos e na China para fabricar carros e maquinário dentro dos mercados consumidores, evitando longas linhas de suprimento e se preparando para a tendência global de restrições comerciais mais rígidas. Como mencionado anteriormente, a maior fábrica da BMW do mundo está localizada nos Estados Unidos, demonstrando claramente esse fato. Para a empresa, é uma oportunidade incrível manter a imagem de marca alemã prestigiosa, mesmo vendendo carros fabricados na Carolina do Sul. Isso é positivo para os indicadores econômicos e investidores da Alemanha, pois boa parte do valor agregado da fábrica retornará à economia alemã. Porém, isso não deve consolar muito o operário alemão que poderia estar montando esses carros. Com o poder de compra reduzido, altos salários, benefícios exigentes, energia cara e regulamentações rígidas, é difícil para as empresas encontrarem razões convincentes para fabricar na Europa. A transição energética da Europa também não será facilitada por estar ficando atrás dos Estados Unidos e da China em tecnologia renovável. A China está produzindo os painéis solares com os quais a Europa espera se autoabastecer, potencialmente substituindo um tipo de dependência energética por outro. As energias renováveis são um investimento de capital a longo prazo, diferente de algo que precisa de fornecimento constante. Isso destaca outra área em que quase todos concordam que a Europa está ficando para trás. Inovação. Se o continente não conseguir trazer mais trabalhadores, fornecer-lhes melhores recursos, aumentar a carga horária ou manter os mais educados, a única opção restante é a melhor: dar-lhes tecnologia superior para conduzir seus negócios. A inovação é algo que definiu a história econômica da Europa. Embora tenha se inspirado em ideias de todo o mundo, a Revolução Industrial começou neste continente, sendo o primeiro a utilizar ferrovias, motores a vapor e fabricação automatizada para expandir sua produção econômica. O rápido crescimento das economias modernas no último século e meio se deve, em parte, à adoção de tecnologias já descobertas, sendo mais fácil adotá-las do que desenvolvê-las do zero. Apesar de sua vantagem inicial, a Europa ficou para trás em inovação, com exceções como a ASML Holding, fabricante holandesa de máquinas de fotolitografia para criar semicondutores. Com exceção desta empresa, que pode ser a mais significativa do mundo em tecnologia, seria difícil pensar em outra empresa europeia considerada de ponta. Isso é um grande problema, porque muita criação de valor de alto nível no mundo moderno é feita através da tecnologia. Com as melhores ferramentas industriais, treinamento avançado e otimização de fluxos de trabalho, as pessoas podem produzir e justificar rendas muito maiores, mas ainda baseadas na produção unidade por unidade. No entanto, alguém que desenvolve algo, mesmo que passe algumas horas fazendo pequenas melhorias em um design existente, pode agregar valor a cada unidade produzida a partir de então, tornando o valor adicionado, nessas poucas horas, potencialmente ilimitado. Isso é especialmente verdadeiro para software, fácil de copiar para inúmeros usuários, ou alta tecnologia, onde melhorias podem tornar outros produtos obsoletos. A indústria europeia está no topo desta segunda categoria. Claro, ela tem muitos engenheiros de nível mundial, mas especialmente na área de tecnologia, simplesmente não chega aos pés de lugares como o Vale do Silício e até Shenzhen, na China. Não há uma única razão para isso, mas existem alguns fatores. O primeiro é ter uma massa crítica. Os Estados Unidos reuniram universidades, infraestrutura de financiamento e empresas de ponta para construir um sistema onde eles se retroalimentam. Se as pessoas querem investir em startups,
Elas vão para onde as startups estão sendo criadas, geralmente onde os fundadores aprenderam a fazê-lo e podem obter financiamento. A Europa perde tanto talento quanto dólares de investidores para os Estados Unidos, porque tem sido uma aposta mais lucrativa nas últimas décadas. E em troca, esse talento e capital garantiram que tem tudo o que precisa para continuar criando mais empresas de tecnologia dignas de investimento ou para trabalhar. Então sim, definitivamente há uma vantagem em ser o líder nesses campos, mas ir um nível mais fundo apenas levanta a questão de como os Estados Unidos se adiantaram à Europa em primeiro lugar. Claro, o fato de a Europa ter que se reconstruir após a Segunda Guerra Mundial é uma grande parte disso. A dominância do dólar dos Estados Unidos como reserva global tornou-o um destino de investimento altamente desejável, independentemente das oportunidades ou do fato dos Estados Unidos falarem inglês. Na maioria dos países europeus, as pessoas também falam inglês, mas novos negócios tendem a se desenvolver primeiro para o mercado doméstico e depois se expandir, o que é mais fácil em uma língua mais universalmente reconhecida. Claro, há a lendária regulamentação rigorosa da União Europeia. Internacionalmente, a União Europeia pressionou as empresas a fazerem mudanças positivas para os consumidores, o que é ótimo. As regras só se aplicam tecnicamente às empresas enquanto estão fazendo negócios na União Europeia. Mas, em muitas questões, até mesmo empresas internacionais simplesmente mudaram seus produtos globais porque não vale a pena fazer uma linha separada apenas para a Europa. Então, todos nós temos a União Europeia para agradecer pelo tipo C universal. Mas, para novas empresas, isso pode tornar as coisas um pouco mais difíceis do que nos Estados Unidos. A União Europeia adiciona outra camada de supervisão regulatória entre as leis locais, o que é um desafio tanto para investidores quanto para novos negócios. Na verdade, muitas vezes isso funciona ao contrário. Os empreendedores na Europa desenvolveram um modelo de negócio astuto, onde copiam as plataformas de empresas de tecnologia dos Estados Unidos e as desenvolvem em seus mercados locais, fazendo pequenos ajustes para idiomas locais, regulamentos e preferências. O objetivo final dessas empresas é simplesmente se venderem para as empresas americanas, uma vez que elas queiram acesso aos seus mercados locais. Um ótimo sistema para empreendedores, mas não tão bom para investir em algo que possa produzir valor genuíno. Mas esta é provavelmente a parte mais importante de tudo. Sim, a Europa não é tão produtiva quanto os Estados Unidos, mas isso pode não importar, dependendo da interpretação. Novas empresas globais de tecnologia podem impulsionar números econômicos e regulamentos flexíveis podem ajudá-las a se tornarem dominantes, mas isso nem sempre melhora a qualidade de vida das pessoas comuns. Alguns investidores e trabalhadores lucraram muito, mas essas indústrias empregam poucas pessoas. Além disso, produzir algo como o Facebook, embora valioso financeiramente, provavelmente não é tão importante para a maioria quanto as indústrias tradicionais que a Europa ainda possui. O valor do dólar dos Estados Unidos foi artificialmente elevado acima do seu real valor devido à demanda de investidores globais e seu uso como reserva global. Isso fez o crescimento dos Estados Unidos parecer melhor e da União Europeia pior em comparação. Isso é benéfico para turistas americanos na Europa ou consumidores de produtos asiáticos, mas dificulta empresas que precisam escolher entre pagar altos salários em moeda forte ou terceirizar para pagar menos em moeda desvalorizada. As principais economias europeias podem ser menos produtivas, mas também são mais acessíveis para as pessoas comuns, especialmente considerando fatores como assistência médica. A pessoa média dos Estados Unidos pode ser mais produtiva no trabalho, mas, exceto pelos 10% mais ricos, o europeu médio provavelmente tem uma vida melhor. Isso não significa que a União Europeia não tenha problemas, pois ela tem, e a estagnação prolongada pode agravar questões como fuga de cérebros, desemprego juvenil e mobilidade social, o que pode rapidamente tornar esses luxos sociais inacessíveis.